Na epístola de hoje, São Paulo faz um grande testemunho da ressurreição. Porque sobre a ressurreição é que se baseia a nossa fé, a ressurreição de Cristo, que é penhor da nossa ressurreição. É verdade, um fato histórico, Jesus Cristo foi crucificado, foi morto, foi sepultado. E quando a igreja coloca esses termos no credo, é exatamente para responder a várias heresias que durante a história apareceram. Ele morreu verdadeiramente, foi crucificado, pois, foi sepultado, portanto tinha um corpo, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. A ressurreição é, pois, um fato histórico, e São Paulo fala de várias testemunhas desse fato, porque viram Jesus morto e viram Jesus ressuscitado. E esse testemunho dos primeiros cristãos fica muito claro, exatamente devido às várias aparições que Nosso Senhor fez durante os 40 dias após a ressurreição. E foi uma ressurreição real, não foi simbólica, como dizem, por exemplo, os modernistas, que querem negar a ressurreição, dizendo que a ressurreição seria uma espécie de sentimento dos apóstolos, em que percebiam que Jesus Cristo estava presente no meio deles. Não foi assim, foi algo real. Jesus apareceu várias vezes, inclusive eles não acreditaram no início. Jesus pediu alguma coisa para comer, para mostrar que ali estava o seu corpo, e increpou em vários momentos porque eles não acreditavam, de modo que eles deram a sua vida por nosso Senhor. Mas, mais do que a própria realidade da ressurreição, que é para nós a base e fundamento da nossa fé, como doutrina, mais do que isso é o que a ressurreição fez na vida deles. E aí nós vemos bem claro na história de São Paulo, que era um homem, um perseguidor da igreja de Deus, embora talvez tivesse sua reta intenção, mas era um grande perseguidor, perseguia a Cristo. Cristo aparece a ele na entrada de Damasco e pergunta: por que você me persegue, Saulo? Saulo cai do cavalo e se levanta então convertido, já com uma nova vida. Portanto, a ressurreição de Cristo, que leva a esse encontro pessoal de Paulo com ele, transforma a vida de Paulo. E já não é mais Saulo e se torna Paulo, exatamente com esta nova vida, pelo encontro pessoal com o nosso Senhor. Então a ressurreição de Cristo é para nós não apenas um fato do passado, mas deve acontecer na nossa vida na medida em que nós vivemos nele, nos configuramos a ele e nos transformamos nele. A ressurreição é para nós um fato, mas é também para nós uma realidade atual. Eu vivo em Cristo, como diz São Paulo. Meu viver é Cristo, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Então o encontro com o nosso Senhor no Evangelho, o encontro na oração, o encontro sobretudo no sacramento da Eucaristia, na caridade e de modo especial, evidentemente, na Eucaristia, que Cristo está real e substancialmente, deve nos transformar. E se nós não buscamos a santidade, a nossa configuração como a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, nós ainda precisamos melhorar muito na nossa vida de católicos, na nossa vida de cristãos. O cristão é aquele que tem o rosto de Cristo, que vive nele e que se configura nele. A vida cristã consiste num laço cada vez mais estreito de nós com o nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai, quando nos olha, tem que ver em nós o seu próprio Filho. Tertuliano dizia que quando Deus estava fazendo o rosto de Adão, ele olhava o seu filho. E quando vai fazer o rosto de Adão, ou seja, o rosto do primeiro homem, tem como modelo o seu filho.
E Adão pecou, e com ele todos nós, mas nós que fomos restaurados pelo sangue de Jesus, devemos cada vez mais nos configurar à pessoa dele. Ter os mesmos sentimentos, ter os mesmos projetos de vida, ter o mesmo amor, ter a mesma vida como tal. Exatamente, é este o programa nosso com o nosso Senhor. Cada vez mais unidos a Ele, nós nos configurarmos a Ele, como dizia São Paulo, não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. O meu viver é Cristo. Então é um verdadeiro programa de vida. Se não buscamos a santidade, não há motivação para o cristão existir. Ou o cristão busca ser santo, ou perde a sua razão de ser. Então é um compromisso que todos nós, eu como sacerdote e vocês todos como leigos, vocês têm que cuidar de serem santos. É preciso ter esse compromisso com o nosso Senhor. E não fazerem da oração ou da missa dominical apenas um gesto ritual. Eu vou porque tenho que ir. Eu vou porque estou acostumado. Não. Então esse questionamento, cada um deve se fazer sempre no seu exame de consciência. O que é que eu preciso melhorar para viver esse seguimento de nosso Senhor? São Pedro diz, deixamos tudo e te seguimos. Deixamos tudo e te seguimos. O que é que nós precisamos deixar para ter esse pleno seguimento de Jesus? Essa é a questão. Quando Cristo diz, eu sou o caminho, realmente seguimos a este caminho? Ou estamos ligados às coisas do mundo, às suas vaidades, à sua sede de poder, à sua sensualidade, à sua sede de bens materiais? Até que ponto vivemos uma verdadeira penitência, um verdadeiro sacrifício e vivemos renúncias que são tão necessárias na nossa vida para vivermos unidos a nosso Senhor? Essa é a questão. Senão, nosso cristianismo é o cristianismo de casca. Isso tem que acabar. Esse catolicismo de casca, de superfície, não é verdadeiro catolicismo. Esse catolicismo apenas de tradição humana, porque eu nasci católico e vou morrer católico, é muito bom, ótimo, graças a Deus, mas só isso não basta. É preciso entrar realmente nessa vivência do amor a Deus, imitando e se configurando ao próprio Jesus Cristo. E por isso, realmente a nossa luta no dia a dia deve ser constante, senão não vamos bem. E exatamente foi a ressurreição de Cristo transformou os apóstolos e depois transformou São Paulo de grande perseguidor a um grande pregador e defensor do Evangelho. O que fez isso? Foi seu compromisso, fruto desse encontro com o nosso Senhor. É triste a gente ver a superficialidade de muitos e muitos católicos que não buscam a santidade no dia a dia. Isso é doloroso. E uma das coisas que é preciso trabalhar muito na nossa vida espiritual. No Evangelho nós vamos ver Jesus fazer um milagre, que é um milagre real, evidentemente, curou o surdo-mudo, mas esse milagre tem um sentido bem mais amplo do que o próprio fato para aquela pessoa que foi curada. Porque Jesus então cura os ouvidos de alguém para que ouça? Porque Jesus toca na língua para que ele fale? Porque o ouvido e a língua têm para Jesus um sentido muito grande. Que lição nós tiramos daí?
O primeiro é o ouvido, né? Jesus cura o ouvido. O ouvido para quê, né? Para escutar, é claro. E em diversos momentos Jesus chama atenção para os nossos ouvidos. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Diante de Marta, que está lá trabalhando, Maria está escutando Jesus. Jesus diz: Marta, Marta, tu te preocupas com tantas coisas, enquanto uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, porque estava ali escutando nosso Senhor. Falando da igreja, Jesus diz: quem não quiser ouvir a igreja, seja tido como um pagão ou um pecador público. Às vezes reclamava dos fariseus: eu falo e não quereis ouvir. Por outro lado, diz: aquele que ouve a minha palavra e coloca em prática é como o homem que construiu a casa sobre a rocha. E por fim, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Vemos aí Jesus em diversos momentos falar da importância do ouvir. O livro da Imitação de Cristo desenvolve um pouco isso, Jesus falando para a alma e diz: quando tu falas, eu calo, quando tu calas, eu falo. O que é que nós temos que ouvir? Primeiro temos que ouvir a palavra de Deus e meditá-la. Salmo 118, Davi diz: eu medito os teus mandamentos. E todo salmo praticamente vai nesse tema, meditar os mandamentos e depois colocar em prática esses mandamentos. Então eu preciso ouvir. São Paulo diz: a fé vem pelo ouvido. Então, quando Jesus cura aquele ouvido daquele homem, Ele quer curar também nossos ouvidos, que ouvem tantas coisas do mundo, mas são surdas para as coisas de Deus. Por isso, no nosso batismo, a igreja repete aquele gesto de Jesus, daquele homem, quando toca nos ouvidos da criança e diz: éfeta, isto é, abre-te. Nossos ouvidos devem se abrir para a palavra de Deus e para meditar a palavra de Deus. Deve se abrir para a igreja, que no seu magistério nos ensina e vem ensinando durante esses 2000 anos. Ou abrir os ouvidos para a catequese, para tudo aquilo que a igreja nos ensinou e nos ensina no dia a dia. Abrir os ouvidos, e esses ouvidos não são apenas os ouvidos externos, mas os ouvidos do nosso coração, para que transforme a nossa vida. Quantas homilias nós ouvimos durante o ano? Quem vai à missa todos os domingos ouve 50 homilias, cada dia com um tema diferente, aplicando à nossa vida o próprio Evangelho de nosso Senhor. E por que não muda a vida? Porque não escutou. Simplesmente aquilo foi palavra que foi ao vento e não guardou. No máximo disse: gostei muito da homilia, foi muito boa, me tocou o coração. Outras vezes pode ter dito: não gostei, o padre falou demais, não é bem assim. Mas não ouviu, não foi lá dentro do coração e não transformou a vida. Por que isso? Porque há essa resistência à palavra de Deus. Porque nós queremos ouvir aquilo que nos interessa. Porque os mandamentos de Deus, que nós falamos no início, que são 10, eles são peneirados e eu faço aquilo que eu quero. Na verdade, os mandamentos eu que construo para a minha vida, e só ouço a palavra de Deus com o meu coração, naquilo que me importa, ou naquilo que para mim agrada, não aquilo que para mim é difícil, que me machuca, ou que me obriga a pensar sobre a minha vida. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E por que não ouvir também a voz da própria consciência? E Deus muitas vezes fala, e fala em geral, não sei que a consciência seja deturpada, Deus fala na consciência para levar o homem ao arrependimento e à mudança de vida, e para se transformar.
porque nós ouvimos tanto as coisas de Deus e não mudamos. Então hoje nós temos que pedir a Jesus a mesma coisa que aquelas pessoas pediram quando apresentaram aquele surdo mudo. Senhor, toca nos meus ouvidos, porque eu estou surdo à tua palavra, estou surdo à tua vontade, é preciso eu ouvir. Bem-aventurado serei eu, se eu ouvir a palavra de Deus e a puser em prática. Guardar essa palavra no meu coração e na minha vida. Não ficar escolhendo aquilo que eu quero ouvir da palavra de Deus. Agora, para ouvir, é necessário o silêncio. Deus fala no silêncio. Por isso, quanto mais barulho, mais confusão estiver na minha vida, mais difícil vai ser eu ouvir. E o silêncio é cada dia mais um desafio para nós, porque nós não gostamos do silêncio. Quando chegamos em casa, temos que ligar alguma coisa, colocar um fone no ouvido, ou temos que entramos no carro, temos que ligar logo o rádio ou ligar uma música, porque não aguentamos o silêncio. E uma sociedade que não faz silêncio não aprende a ouvir, porque vai ouvir só o que interessa. Porque dentro, o que nós temos que ouvir está lá dentro. Deus vai colocando e lá dentro nós vamos meditando, contemplando e fazendo propósitos. Essa é a audição que Jesus Cristo quer. Na parábola do semeador fica isso muito bem claro. As sementes foram colocadas nos vários terrenos, os vários terrenos tiveram lá suas respostas, mas só no último, que foi terra boa, Jesus Cristo fala: este é aquele que ouve a palavra e dá frutos, até 60 ou 100 por um. Porque todos ouvem, mas nem todos assimilam, nem todos guardam. Por isso Jesus cura o ouvido daquele homem. Mas cura também a língua. Os exegetas dizem que ele falava, mas não falava corretamente. Tinha muita dificuldade em falar. Mas é preciso, depois de escutar, falar. E esse falar é para dar testemunho do Evangelho? Sim. Mas é sobretudo falar aquilo que meditou, aquilo que nosso Senhor nos colocou. E esse falar tem um sentido apenas não da língua, mas o falar com a vida. E é nesse sentido que Cristo diz: vós sereis minhas testemunhas. É interessante que quando Ele manda pregar o Evangelho, ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura, Ele, no mesmo contexto, Ele diz: sereis minhas testemunhas. E depois vamos ver quando os fariseus, quando as autoridades religiosas proíbem os apóstolos de pregar, São Pedro diz: não podemos calar aquilo que vimos e ouvimos. Portanto, o falar é fruto de uma meditação, é fruto de uma imersão, no certo sentido, na palavra de Deus e naquilo que Deus ao Senhor nos fala, através do Evangelho e da Igreja e das inspirações da graça. Mas o falar não pode ser um falar por impulso, o falar sem pensar, o falar por falar, mas um falar fruto de uma construção interior que foi feita pelo Espírito Santo em nós. São Paulo diz: eu vos transmiti aquilo que eu recebi. Então eu recebo e transmito. Esse é o falar segundo o Evangelho, como nós vimos na epístola de hoje. Tradidit et quod accepit. Eu recebi e vos transmiti. O mundo carece hoje de pessoas que falem e que deem testemunho da verdade. Sobretudo porque as pessoas só falam aquilo que pode agradar. São Paulo diz a Timóteo: prega a palavra, fala, quer agrade,
quer desagrade? Sobretudo porque nos últimos tempos virão homens que não suportarão que se ouvir a sã doutrina. Por isso deve falar, e farão para si mestres conforme os seus desejos, pessoas que falarão aquilo que querem ouvir, levados pelo prurido de ouvir, e deixarão de dar ouvido à verdade para dar ouvido às histórias, às fábulas. Tu, porém, vigia e ser fiel ao teu ministério e fala. Prega a palavra, quer agrade, quer desagrade. Admoesta, suplica, tem paciência, mas fala. E não é para falar para agradar as pessoas, mas falar a verdade, falar de nosso Senhor. Mas para falar de nosso Senhor, eu tenho que primeiro falar com o nosso Senhor. Daí eu preciso ter vida de oração. E a minha boca deve se abrir primeiro para falar com Deus, na oração. Depois sim, falar com Deus, ao pedir perdão dos meus pecados. Quantas vezes o demônio trava a língua das pessoas para não irem ao confessionário, por vergonha ou por medo, ou porque acham que não tem necessidade. Preciso pedir a Deus, nosso Senhor, que solte essa língua. Solte essa língua também na hora de dar testemunho da fé, em um mundo cada vez mais avesso e perseguidor de nosso Senhor e da fé cristã. Então temos que falar corretamente, não aquilo que nos agrada, mas aquilo que tem que ser dito, quer agrade, quer desagrade. Neste milagre, quem sabe nós também estejamos como aquele surdo mudo. Quem sabe estamos precisando também que Jesus Cristo venha e toque com o dedo nossos ouvidos e nossa língua. O dedo é sempre sentido como o toque do Espírito Santo. Digitus paternae dextere, o dedo da mão direita do Pai, que é o próprio Espírito Santo que vem a nós. Quem sabe hoje nós precisamos disso. Vamos pedir que nosso Senhor abra nossos ouvidos para a verdade, que toque nossa língua para que possamos falar aquilo que importa para a nossa vida espiritual. E que nosso Senhor nos dê a graça de cada vez mais buscarmos viver a perfeição, vivermos a santidade, não nos deixando levar pelos louvores do mundo, pelos incensos que o mundo nos coloque, mas que seja fruto de um compromisso nosso, fruto do nosso batismo, compromisso com Cristo, nosso Senhor. Amém.